esse assunto, a gente sempre ri muito. E eu acho divertido, é só a gente falar de um assunto que todo mundo começa a rir. Não se conta piada, só dizer, nós vamos conversar. Temos conversado já há alguns anos com algumas pessoas, com alguns irmãos, sobre o assunto, conversado bastante sobre o assunto. É uma preocupação grande que eu tenho sobre isso. Por quê? Quando eu casei há 31 anos atrás, disseram para mim, ninguém precisa te ensinar nada porque é natural. É fato, é natural. Ninguém precisa de nenhum ensino porque é natural. Só que no decorrer, e de fato eu não tive nenhum ensino, eu tive que me debulhar em cima dos livros, e eu casei virgem, completamente tosco, completamente sem noção nenhuma de coisa alguma, e é fato que é tudo muito natural, e esse natural, ocorreu um problema nesse natural. Com o decorrer do tempo, Satanás foi bagunçando tudo isso, e o natural deixou de ser natural. Hoje, a maioria dos irmãos não sabem o que é natural. Eu estive ministrando em alguns, eu gosto muito, especialmente, de conversar com noivos, porque se eu conseguir incutir na cabeça dos noivos o que Deus tem nos falado sobre sexualidade, e eles entenderem, eles viverem aquilo, eu tenho certeza que eu tenho uma coluna no meio da igreja multiplicadora daquilo, e eu não tenho que me preocupar com aquilo. Eu tenho um prazer em conversar com os noivos, mas eu tenho ficado assustado com as besteiras que eu ouço pelo Brasil afora. Ouço muita besteira dentro da igreja, ouço muita loucura dentro da igreja. Então o que nós queremos compartilhar está mais baseado em princípios, e os princípios vão estar mesclados com todo o desenvolver da sexualidade. Quando nós falamos pela manhã, sexo é aquilo que nós nascemos com, é biológico, todos nós nascemos assim, está definido. Sexualidade é a expressão que eu vou fazer para o sexo, como eu vou desenvolver, como eu vou vivenciar essa experiência. E o primeiro princípio que eu quero chamar a atenção aqui é: a sexualidade é uma criação de Deus para sua glória. A base de tudo é glória de Deus. Deus fez o homem, Deus fez o homem, Deus fez a mulher, Deus despertou no homem um desejo de tocar na mulher, a mulher tocar no homem, de terem prazer para a sua glória. Colossenses 3,17. Colossenses 3,17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que você for fazer, seja o que for, é para dar graças a Deus, é para a glória dele. Você vai preparar uma noite especial, é para a glória do Senhor. Você quer convidar a tua esposa para um momento especial, é para a glória do Senhor. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação. Olha bem, palavra, o que você fala, o que você expressa, tem que glorificar o Senhor. 1 Coríntios 10:30. Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por aquilo que dou graças? Obrigado, Jesus. Por que eu vou ser condenado naquilo que eu dou graças? Obrigado, Jesus. Repara bem, se eu sei que a sexualidade é um presente de Deus, então quando que eu vou começar a preparar a minha noite de alegria, de prazeres? Quando eu acordo. Ao acordar. O bom dia o bom dia outro, já está preparando o que vem no final do dia. Vai ser um bom dia. Estou preparando, estou na expectativa.
E uma dica que eu dou para todos vocês: leiam um livro de Cantares. Leiam e releiam um livro de Cantares, leiam juntos, leiam em voz alta, façam, um lê o esposo, o outro lê a mulher, quando for o coro, leiam juntos. Gente, não existe livro mais sensacional para um casamento. Tive que buscar a palavra certa. Tive que pensar 2 vezes aqui, porque estão me filmando ainda. Não tem um livro mais sensacional do que esse. O livro de Cantares é um livro sensual. Ele é sensual. Ele canta as belezas da intimidade de um casal. Beija-me com beijos da tua boca, porque melhor os beijos do que muito vinho. Uau! Ele está dando a dica principal que eu preciso. Eu costumo dizer para os noivos: você está querendo? Faça com muito gozo, com muita alegria. Beije bastante, beije mais, beije muito. Mas se você ler Cantares, você vai ver isso. Ele vai falar sobre andar abraçadinhos, ele vai falar sobre sandálias, vai falar do corpo. Se você olhar a descrição que ele faz da mulher, é fantástico. Tudo é puro. Então, primeiro princípio: sexualidade é criação de Deus para a sua glória. Acompanhando esse princípio, os preparativos para a alegria, para a festa, para a brincadeira, começam quando eu acordo. Quer ver outros preparativos? Você vai fazer uma viagem especial, só vocês dois. Você já começa a conversar com a esposa o que vai ser a viagem, o que você pretende na viagem, o que você sonha na viagem, quais são os desejos que você tem na viagem. Você está preparando. Ninguém pense que sexo é tocar botão e acabou, está tudo pronto. Não é virtual, não é televisivo, não é digital. Ele tem que ser real. Toque, conversa. Por isso o diálogo é muito importante. Nós tivemos uma vez um retiro onde nós conversamos sobre 3 níveis de comunicação: comunicação verbal, comunicação emocional e comunicação sexual. O sexo vai englobar tudo isso. Na hora que você estiver na sua intimidade, você precisa falar, você precisa ouvir, você precisa expressar sentimentos, emoções, você precisa tocar. Tudo isso está envolvido. Segundo princípio que a gente tem que chamar a atenção, muito importante: o princípio da heterossexualidade. Ridículo falar sobre isso. Não, era ridículo há 40 anos atrás, há 50 anos atrás. Hoje, se eu quero falar sobre sexualidade, eu não posso deixar de falar sobre a heterossexualidade, por causa do oposto, por causa do que está ocorrendo. Gênesis 2, 24 e 25. Por isso deixou homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. É bárbara a precisão do texto. O homem e sua mulher. Homem e mulher. Deus fez perfeito. Tudo combinando. Tudo casando. Aqui vai gerar segurança no relacionamento. Um casal vai ter segurança na medida que ele entender que um é do outro, o outro é do um e ponto final, está fechado. Mas a propaganda dos dias de hoje, o que os nossos filhos estão ouvindo, é aquilo que eu falei sobre o gênero. Está aberto, todo mundo pode, tudo é muito bom, tudo está tranquilo, é expressão. Eu não posso abrir espaço para isso. É heterossexualidade clara. São princípios básicos, mas eu estou preparando o envolvimento que vai ter mais adiante. Eu tive o preparativo, eu tive o começo para a glória de Deus. Agora eu tenho a heterossexualidade, eu tenho o desenvolver do dia. Não é você acordou, a mulher hoje à noite vai ser bom, né? E vai embora e passa o dia inteiro fora e não sai mais nada, não.
Para que existem celulares? Por que existem chamadas, falas? Por que existe comunicação? Para eu comunicar. Eu estou comunicando com outra parte que eu estou desejoso, que eu estou querendo abençoar, que eu estou querendo ser abençoado. Não tem problema nenhum. Eu abençoo e sou abençoado. Não é eu sou abençoado e abençoo. Olha bem, eu abençoo, por isso sou abençoado. Terceiro princípio. Está indo rapidinho, né? Tranquilo assim. Terceiro princípio. O princípio da aliança, da monogamia. Princípio da aliança. Aqui é muito importante. Malaquias 2, de 14 a 15. Malaquias 2, de 14 a 15. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunho da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e mulher da tua aliança. Não fez o Senhor não, está aí, está bom, só o 14. Porque o Senhor é testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Aqui é uma coisa muito interessante. Praticamente todos os casamentos são na mocidade. Praticamente. Tem casamento mais velho? Tem, não há dúvida. Mas a maioria, se não todos nós aqui, casamos jovens. Uns mais jovens, outros mais jovens há mais tempo, mas todos jovens. E ele diz, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, tua companheira, mulher da tua aliança. Quem está do teu lado, o Senhor foi testemunha. Ah, mas eu casei na incredulidade. O Senhor foi testemunha. Ele não disse casamento dentro do reino de Deus. É monogamia. Aliança. Uma só mulher. Mulher da tua mocidade. E olha que tremendo você chegar a ter 50 anos de casados, 60 anos de casados e dizer, estou com a mulher da minha mocidade. Aquela mulher envelheceu comigo, eu envelheci com ela. Eu brinco com Zoé, dizendo que ela não se preocupe, eu gosto muito de coisas antigas, coisas históricas, coisas velhas, pode ficar velha, mas fique, fique, não vá, fique. Vamos chegar lá, já no Hebreus 13:4, deixa eu só confirmar, isso mesmo, daqui a pouco eu chego no Hebreus 13:4, porque eu vou pegar um outro detalhe de Hebreus 13:4, tá? Repara bem, na brincadeira, na festa, existe os jogos florais, existe os preparativos mais próximos. Que tranquilidade vai gerar um no outro, sabendo que um é exclusivo do outro. E que responsabilidade vai gerar um no outro, sabendo que um é do outro. Ele não tem outra chance, ela não tem outra chance, sou eu, é ela. Que responsabilidade. Eu não posso fazer assim, de qualquer forma. Eu não posso fazer despretensiosamente, de qualquer jeito. Estou trabalhando, estou preparando a mulher da minha mocidade para um momento importante, para um momento que Deus criou, para a glória de Deus. Logo após os jogos florais, vem o clímax. E o princípio que está associado aqui, e é um princípio bíblico, se chama o princípio do prazer e do consolo. Vamos ver dois textos bíblicos muitíssimo importantes, e eu gostaria que vocês abrissem, porque agora nós chegamos na parte mais séria. Então, só introdução, só está na introdução.
consolo. Jogos florais. Aqueles jogos, aquela coisinha, aquela alegria, todo mundo sabe o que é. Às vezes a gente acha que todo mundo sabe o que é. Foi interessante, você falou, eu me lembrei, alguns anos atrás, 20 anos atrás, se converteu um casal, e ela era uma pessoa muito emburrada, uma pessoa difícil, e ele estava ali na dele. Aí eu resolvi fazer uma pergunta para ele: quanto tempo você leva nas brincadeiras? Eu? 3 minutos, 10 minutos no máximo. Está bom. Não falei nada, sentei e conversamos longamente sobre tudo isso. 2 dias depois, 3 dias depois, essa mulher chega lá em casa: Serginho, eu não sei o que você falou, mas tá bom demais. Eles tinham quase 10 anos de casados e ela nunca tinha tido um prazer sequer. Um único prazer. Ele nunca soube o que fazer com uma mulher. Ele não tinha noção do que fazer. Essa mulher que era emburrada, que ele chamava de rebelde, se tornou uma pessoa completamente alegre, uma pessoa completamente submissa, uma pessoa que confiava nele. Mas levou 10 anos de sofrimento, sem nenhuma alegria. O filho, que era insuportável, era conhecido como o que atava fogo, porque ele já tinha posto fogo em algum lugar, se tornou um garoto completamente obediente. E ele já tinha um filho de 10 anos quando surgiu o outro filho. E, lógico, né, depois de tanta alegria, não teve controle, esquecendo de tudo que era controle, e foram para a alegria. Deuteronômios 24:5, princípio do prazer e do consolo. Deuteronômios 24:5, o homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo, por 1 ano ficará livre em casa, e promoverá felicidade à mulher que tomou. 1 ano, e promoverá felicidade. Amados, se você não está promovendo felicidade à mulher que você tomou, tem alguma coisa equivocada. Você não entendeu o que é reino de Deus, porque é para promover felicidade. Ele não diz que é para você ter felicidade, ele não diz que é para você ter felicidade, diz promover felicidade à mulher que tomou. Interessante, 1 ano, esse 1 ano provavelmente iria engravidar, ia fazer algumas coisas, mas é 1 ano, depois eles tinham que voltar à guerra, e nunca sabe se da guerra vai voltar. Mas promover felicidade envolve sexo, promover felicidade envolve procriação. É promover felicidade. Hoje de manhã estávamos orando por Anthony e Isa, e uma das maiores tristezas de Anthony é que ele nunca conseguiu ter filho com Isa. Ela tinha essa tristeza, ela tem essa tristeza. Não sei como é que eles estão agora, porque eu não recebi mensagem ainda. Há uma necessidade. O casal que não tem filho, ele fica desesperado querendo. É diferente do casal que não quer ter filho. Isso é outra conversa. Eu não vou abordar esse tema, mas só dando um parênteses, não cabe a nós dizer não quero ter filhos. Porque a felicidade da mulher está envolvendo filhos. A glória de Deus está envolvendo filhos. Mas os dias de hoje são assado, quente ou frio ou bem gelado. E queco? Cadê a fé? Cadê a existência? Cadê a coragem? Gênesis 24, 67. Gênesis 24, 67. Aqui nós temos a história de Isaac. A mãe morreu. E o servo foi buscar
uma mulher para ele. Foi buscar Rebeca. E o versículo diz assim: Isaac conduziu até a tenda de Sara, a mãe dele, e tomou Rebeca, e ela lhe foi por mulher, e a amou. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Amadas, o sexo consola o homem. E não é consola pouco, consola muito. Um dia de trabalho pode ser aliviado com um excelente tempo de intimidade. Sempre. Sempre. Todo o estresse do homem, toda a tensão do homem, toda a competitividade que o homem tem na rua, ele ganha com uma vitória, chamada orgasmo. Naquela noite, naquele dia, naquele momento. E quando você diz, hoje eu não estou afim, você está negando Cristo para ele. Você está negando consolo para ele. Você está desobedecendo a palavra. Depois nós vamos chegar lá, que a palavra diz que o corpo não pertence ao homem, nem o corpo do homem não pertence ao homem, nem da mulher à mulher, mas ao outro. É extremamente importante isso aqui. Agora, varões, também lembrem que as mulheres são gente. Deixem de ser loucos. Sejam compassivos, compreensivos. Mas eu tenho ouvido histórias que me arrepiam. De quase chantagem sexual. Sabotagem. Quando uma mulher nega o seu homem, ela está empurrando ele para o pecado. Porque é algo forte demais. É algo muito forte. Não são 1, nem 2, nem 3 homens, com quem já conversei, 4, 5, alguns homens, de pecados de impureza, e eu não falo adultério, eu não estou falando adultério ainda, pecados de toda sorte de impureza, desde masturbação a pornografia, e quase todos me responderam, mas eu estava lá, já não aguentava, já estava 15 dias, já estava 10 dias, minha mulher disse que não dava, que ela estava muito cansada. Quando uma mulher nega porque está cansada, ela está desobedecendo a palavra. Quando um homem não dá prazer e orgasmo à sua mulher, ele está desobedecendo a palavra. Tem água, por favor. Obrigado. Se o livro de Gênesis afirma a nossa sexualidade, o livro de Cantares a celebra. O livro de Gênesis fala, deixa claro, e Cantares enaltece, embeleza. Então leiam juntos, volto a dizer, leiam. Se ela está meio apagada, lê para ela. Se ele está meio apagado, lê para ele. Mas leiam. Olha que coisa interessante. O prazer é bom? É. Quem criou o prazer? Deus. Deus criou o prazer. O diabo não consegue reproduzir o prazer porque é bom. O que ele faz? Ele encoraja o homem a outras formas mentirosas de prazer. Masturbação é um prazer egoísta, mentiroso, porque é solitário. O homem não tem domínio sobre o seu próprio corpo. Eu já falei para um solteiro uma vez, de quem é teu corpo? É meu. Sabe onde é que está escrito isso na palavra? E diz que na palavra o corpo do homem pertence à mulher, da mulher ao homem, e o teu pertence a quem? Mas eu sou solteiro, então pertence a teus pais. Ele, então vai se masturbar na frente deles. Você está doido? Ah, quer dizer que na frente do pai é pecado, né? Na frente de Jesus não é pecado. Eu posso. Não posso, não.
A questão dos dias de hoje, o apelo dos dias de hoje sobre a sexualidade é tão violento que a gente tem que cuidar muito um do outro. Tudo é sexual, todas as propagandas, todas as mídias, tudo está apelando, tudo está apelativo. E gente, você vê um filme apelativo, você vê uma propaganda apelativa, você está se esquentando, quer queira, quer não. O homem com que vê, a mulher com que ouve, e um chega em casa e diz, não estou afim não. Que zebra, que terror. Mas o corpo do homem, meu corpo, pertence à minha mulher. Satanás vai oferecer prazeres proibidos, prazeres longe do natural, prazer individual, prazer egoísta, tudo que é contra Deus, Satanás vai oferecer, e é assustador. Por isso, nós temos que cuidar muito com o que a gente vê, muito com o que a gente ouve, cuidar muito com o que a gente lê. Eclesiastes 9, de 8 a 9. Eclesiastes 9, de 8 a 9. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a porção que nesta vida pelo trabalho com que te afadigas debaixo do sol. Quantos dias? Não sou eu que estou impondo. A palavra está dizendo que é para o homem ter isso todos os dias. Mas qual é, Sérgio? Você está querendo matar? Não, não é uma questão de matar. É uma questão de obedecer. Eu perguntei hoje de manhã, o que era mais difícil no Evangelho do Reino? Renunciar, negar, tomar a cruz ou obedecer? Obedecer. Obedecer. Obedecer é muito difícil. Porque não é uma vez nem duas, é o tempo todo. Eu tenho que continuar obedecendo. Goza a vida goza com a mulher que amas todos os dias. Por favor, entenda aqui, eu sei que não é todos os dias, não é isso, não é a frequência, mas a disposição do coração está em contínuo, em contínuo. Aí eu já ouvi algumas perguntas, mas Sérgio, e a tal da dor de cabeça? Todo mundo sabe qual é a resposta para a dor de cabeça. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe muito bem que o eu não posso dizer em voz alta, só posso dizer para os homens. Mas quem sabe, sabe. Está aqui, ó. Podem ler. Atividade sexual faz uma produção de endorfinas, que é como é? É um parecido com... Um sedativo analgésico, não é isso? É uma morfinazinha, um relaxante muscular. Você está com dor de cabeça? Excelente. Faça uma boa atividade sexual. Quieta. Todos os dias da tua vida fugaz. O que ocorre é o seguinte: há tempos que a gente não consegue uma atividade, eu sei disso, por causa de alguns motivos, mas nunca por causa do meu egoísmo. Que seja porque eu estou cuidando dos filhos que estão doentes, que seja porque nós estamos dentro de uma rotina que não deu tempo, mas não por causa do meu egoísmo. E olha, eu conheço muito homem que é egoísta também,
Ele finge que está dormindo para não... Porque sabe que com a mulher vai dar um pouco mais de trabalho, então ele se aquieta na dele lá, dá uma dormidinha rápida, e a mulher fica sobrando do meio. O prazer e o consolo têm que estar juntos sempre. Sempre. O princípio do prazer é sempre: eu fui feito para dar prazer à minha mulher. A minha mulher foi feita para me consolar. Sempre. Sempre. Aqui eu posso colocar um parênteses e falar um pouquinho sobre o clímax. Não existe a necessidade de um clímax juntos. O que existe é uma necessidade de clímax. Um antes, outro depois, um primeiro, o outro segundo, uma vez, outra 2 vezes, não importa. O que importa é que ambos cheguem, que ambos tenham prazer. E como é que a gente vai saber se o outro teve prazer? Uma boa comunicação, uma boa conversa. Conversa, fale, pergunte, saiba, o que você está achando? Te agradei? E não simplesmente virar para um lado e dormir, apagou, no dia seguinte acorda rápido, correndo, atrasado, e aquela noite nunca se passa na conversa. Nós precisamos aprender a conversar sobre tudo que nós vivemos. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz. Esse texto aqui, algumas pessoas se assustam com ele. Eu me apaixono com ele. Quarto princípio e o último princípio. Quinto, desculpe. Quinto e último princípio. Princípio da santidade. Aqui eu quero ser um pouco mais severo. E aqui eu vou usar o texto de Hebreus também, mas vou começar com outro texto. Vou começar com o texto de Provérbios 5, de 15 a 20. Ah, mas santidade? Eu estou casado. Mas sou santo ao Senhor? Estou separado ao Senhor? E aqui entra muita coisa importante. Provérbios 5, 15 em diante. Bebe a água da tua própria cisterna. Interessante. Não é do outro não, hein? Da tua cisterna. E das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, pelas praças os ribeiros de águas, sejam para ti somente e não para estranhos contigo. Uau! Estranhos contigo? Ah, não, mas eu nunca, imagina, jamais eu tenho alguém comigo. E aqui dentro? E aqui dentro? Se há uma coisa extremamente perigosa para um casal, são as fantasias plausíveis, possíveis. Nunca um médico pode ter algum tipo de fantasia com uma paciente, porque ele está cheio de paciente. Estou dando um exemplo claro. Nunca um advogado pode ter uma fantasia com uma cliente. Nada que seja plausível é permitido. Ah, é pecado? Não, é perigoso, você pode ocorrer e acabar pecando. Qualquer tipo de fantasia tem que ser impossível, para você estar seguro que não vai ter problema. Que tal imaginar estar na Lua? Debaixo do oceano, nos abismos. Amados, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Nós trazemos pessoas para dentro de uma intimidade através de filmes, trazemos pessoas para dentro de uma intimidade através de livros,
através de insinuações, de conversas. Isso é perigosíssimo. Não é 1, nem 10, nem 20 casamentos que já vimos terem problema sério, porque o casal estava conversando sobre outro casal, imaginando a sua sexualidade, e acabou pecando. Como, por exemplo, já vi e tivemos que repreender casais mostrando as suas peças íntimas para outros, imaginando loucuras. Está levando para dentro do quarto o que não pertence, está pecando. Seja para ti somente, e não com estranhos contigo. Versículo 18: seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Não é com qualquer outra não, é só com a mulher da tua mocidade. Então a mulher está fora, não, então fala com o homem da tua mocidade, dá no mesmo. Por favor, aqui está falando para homens, mas é homens e mulheres. Corça de amores, gazela graciosa, sacia os teus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com suas carícias. Aqui está dando toda a dica de uma brincadeira, de uma festa. Está claro, só ler. Por que, filho meu, andarias cegos pela estranha e abraçaria o peito de outra? Como é possível isso? Como eu posso conceber isso? Você vê que a coisa é séria. O princípio da santidade não é só para solteiros, não. A santidade é para os casais. Os olhos dos solteiros que não podem ver coisas feias, coisas imorais, são os mesmos olhos dos casados que não podem ver. Aliás, os olhos santos de um são os mesmos olhos santos do outro. Mas está entre 4 paredes, ninguém mais sabe, só o Espírito Santo e o Deus que está lá com você. Ou não está? Ou você, na hora que entra no quarto, fecha a porta do teu quarto, você diz: Espírito Santo, saia, que agora você não pode aqui dentro. É ou não é o sexo para a glória de Deus? É. Hebreus 13, verso 4. Hebreus 13, verso 4. Digno de honra entre todos os sãos do matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Uau! Não está falando para incrédulos nem para solteiros, está falando para nós. Esta carta é escrita para a igreja, e não está falando aqui para solteiros, está falando para casados, porque está falando leito sem mácula. Está falando de matrimônio. Quanto de vídeos e filmes nós estamos colocando dentro? Eu vou enlouquecer, mas todos os tons de cinza estão no inferno, em todas as suas tonalidades, todas. É pura loucura, e que se traz para dentro de casa, e se lê e se compartilha com outros. Eu sei que vocês me entendem. Estou falando do livro lançado aqui, nesses últimos tempos, de pura imoralidade. Pura imoralidade. Eu não li o livro, li só a resenha do livro. E chega, a resenha já foi suficientemente imoral. Se uma mulher ou um homem necessita de encher sua mente de imoralidade, uau, cadê esse casamento? Quantos dias estão sem se tocar? Quantos meses? Quantos dias estão sem se falar, sem declarar? Quanto tempo não se lê cantares? Livros são muito perigosos. Livros são muito perigosos. Talvez piores do que os filmes.
Lembro a vocês que eu fiz pacto com as trevas, lendo um livro, quando eu tinha 14 anos de idade, de um clássico inglês, Oscar Wilde. Mas fiz pacto com as trevas, me envolvi com o satanismo com 14 anos de idade, sem noção do que eu estava fazendo. Satanás, vosso adversário, Satanás, nosso adversário. Ah, mas não é dos jovens? É dos jovens, somos todos jovens, há mais tempo, mas somos jovens. Anda ao teu redor como um leão que ruge, procurando alguém para tragar. Alguns anos, nós lutávamos muito para manter a santidade de nossos filhos. Esse último ano, Deus tem mostrado que Satanás está atacando nos troncos e não nos frutos. Está querendo destruir os troncos. Jesus está às portas, muito às portas, muito breve. Só para dar um parênteses para vocês saberem do que eu estou falando, para vocês entenderem a carga do meu coração. Vocês ouviram falar dessa lua de sangue? Não sei quantos vocês viram. Meus filhos viram a lua de sangue e disseram que é um vermelho espetacular. Eles viram por volta de 4 e pouca da manhã, quando estavam indo para o aeroporto. Impressionante. Eu sou curioso. Eu fui ler, fui buscar isso. E caí na NASA, caí no site da NASA. E eles têm lá um site só das... como é que é? Lua, o que ocorreu? Eclipse. Eles têm uma página só de eclipses lunares. Só de eclipses lunares. E a primeira lua de sangue registrada pela NASA foi em 1492. O que tem em 1492? Se vocês fizerem um pouquinho de esforço da memória, vão lembrar que Colombo descobriu a América. Por que Colombo foi parar na América? Porque Colombo foi contratado por judeus espanhóis que estavam sendo expulsos pelos reis católicos e foram procurar terras novas. Colombo também era um judeu e foram parar na América. 1492 foi a expulsão e a morticídio que se fala? Mortandade, não é? Assassinato? Genocídio, sei lá a palavra, enorme de judeus na Europa. Os reis católicos não admitiam isso. A segunda lua vermelha que aparece, aí vocês vão identificar com mais facilidade, foi em 1948. Uau! Tem alguma referência? Criação do Estado de Israel. Criação do Estado de Israel. E sempre são 4 luas. Num desses períodos das 4 luas de 2 anos, aconteceram esses eventos. Começam antes, começam depois, mas está dentro do período dessas 4 luas. A terceira vez que aparecem essas 4 luas foi em 1967, Guerra dos 6 Dias, quando Israel toma Jerusalém e o tempo dos gentios é cumprido, e termina o tempo dos gentios. Israel deixa de ser governado pelos árabes e passa a ser governado pelos judeus. Eles tomam Colinas de Golã, a faixa de Gaza. Eles eram invadidos e eles ganharam. Eles tinham muito menos poderio e ganharam uma guerra fenomenal. A 4ª lua vermelha, sabe quando foi? Dia 15 de abril desse ano. O Senhor está às portas. Tabernáculos de novo. Judaica. Todas as 4 luas que vão ocorrer agora estão ligadas às festas judaicas. O que é isso? O que é isso? Eu não sei. Mas que vem coisa, vem coisa. É para ficar atento. Satanás sabe. Então ele está indo contra. Ele está batendo violentamente contra a igreja. Ele está batendo violentamente contra a santidade. Ele está querendo enganar, se possível, os próprios eleitos. Você é eleito? Eu também sou. Cuidado, cuidemos, fiquemos atentos. Esses dias,
Eu, às vezes, fico fazendo um trabalho, ajustando fotografias, brincando ali, e eu gosto de ficar ouvindo francês, para não perder a audição em francês. E pus um vídeo. Eu não estava vendo vídeo exatamente, eu estava trabalhando nas fotografias, o vídeo vai correndo, eu queria mais ouvir o francês. Só que eu reparava que toda vez que tinha uma cena com homens, a fotografia do vídeo era esplendorosa. Já gosto de fotografia, me chamava a atenção. Mas toda vez que tinha uma cena com mulheres, a fotografia era estranha. Que grotesco. Errar tão grotescamente assim na fotografia. No final do vídeo eu descobri que o vídeo era homossexual. Todas as cenas com homens eram lindas. Todas as cenas com mulheres eram nojentas, feias. Não há uma estratégia do inimigo para isso. Amados, eu comecei com os preparativos, segui no meio do caminho, dando ânimo. Tivemos uns jogos florais, onde eu estou pensando, preparando o outro para isso. E é muito interessante, porque o homem diz, mas eu não preciso de preparativo. Envelheça, meu filho. Chega seu tempo, todo mundo vai precisar dos seus preparativos. Depois chega o clímax, eu preciso de relaxar. Eu preciso de chegar no relaxamento. Eu não posso privar o outro desta felicidade ou deste consolo, porque eu estou cansado e não quero dar relaxamento para o outro. Esta privação é terrível. Eu não posso privar. Não sei se vocês deram para perceber que eu estou falando de princípio todo entrelaçados. Também não posso colocar dentro do meu quarto outras pessoas. Dentro do meu quarto, somente podem ficar 3 pessoas. Eu, minha mulher e Jesus. E o Espírito Santo. O tempo todo. Sempre. Eu casei sob disciplina. Eu não tinha domínio próprio. E fui disciplinado. Eu só podia, perdi os discípulos, fiquei afastado, fiquei 10 meses em disciplina. E eu só podia ministrar para incrédulos ou minha esposa. Naquele tempo, eu comecei antes, casei no meio da disciplina, eu casei. E uns 2, 3 meses depois da disciplina, nós estávamos num retiro de Páscoa, e eu estava, Senhor, eu não quero isso para mim. E Deus me disse muito claro, enchei-vos de espírito, jamais provarás a corrupção da carne, ou a concupiscência da carne. E eu perguntei assim, como é que eu posso me encher do espírito? E o Senhor disse, por que você não começa orando em línguas? E de lá até os dias de hoje, eu oro em línguas. E a minha lua de mel, os meus primeiros dias de lua de mel, foram todos orando em línguas. É total pureza. É totalmente puro. Eu estou puro no Senhor. Eu quero animar vocês a isso. A pureza total. Quando você estiver muito cansado, que você não tiver a fim de, toma a cruz e vai adiante. Renuncia a tudo que tem, renuncia o cansado, nega a si mesmo. Lembre-se da tua responsabilidade para com o outro, protegendo o outro deste mundo perverso, desse mundo mau, desse mundo cruel. Diminuam, queridos, ou terminem com os filmes românticos, que não são pornográficos. Eu não estou falando de filme pornográfico, mas está no limiar da pornografia. Não tem sexo, mas tem adultério à vontade. Diminuam isso, terminem com isso. Pensem no outro, pense no outro. Quanto mais você pensar no outro, quanto mais o outro pensar em você, vocês estão plenos, vocês estão satisfeitos.
Chega. Obrigado, Jesus, pela paciência dos meus irmãos. Obrigado, Senhor. Leva-nos adiante, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Leva-nos, não nos deixa nenhum de nós a ficar acovardados, amedrontados. Leva-nos adiante, Senhor. Ajuda-nos a pensar além. Eu te peço. Amém.